Bem-vindos ao Med Talks, uma iniciativa a mil que traz informações de saúde para seus mais de 5 milhões de beneficiários. Hoje, nós trouxemos para vocês um tema muito importante, que é o câncer de mama. Geralmente fala-se muito sobre câncer de mama em outubro, que é o mês da conscientização, o famoso Outubro Rosa. Mas nós na Mil achamos esse tema tão importante que resolvemos discutir ele agora, em março, no segundo Med Talks. E para isso nós trouxemos dois convidados muito especiais. A doutora Mariana Monteiro, médica oncologista, e o Dr. Guilherme Novita, médico mastologista. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E se vocês puderem se apresentarem, falarem um pouco de vocês e como que vocês atuam no combate ao câncer de mama, vai ser muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mariana Monteiro, como já foi apresentado, eu sou médica oncologista nos hospitais Samaritano, Higienópolis e Alvorada Moema. Tenho foco no tratamento de mulheres com câncer de mama, mulheres e homens também, que a gente vai falar um pouquinho. E trabalho bastante com pesquisa clínica, inovações, lá no Hospital Paulistano, esse é um foco de atuação. Olá, obrigado pelo convite. Meu nome é Guilherme Novita, eu sou médico mastologista. Eu tenho uma formação quase toda na Faculdade de Medicina da USP, com uma especialização em Milão. E atualmente eu atuo principalmente em consultório e sou diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia. Atualmente eu cuido da parte de ensino da sociedade, um braço que se chama Escola Brasileira de Mastologia. Então a gente tem uma atuação privada dentro do consultório e uma atuação voltada para a população geral dentro da Sociedade de Mastologia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos direto ao assunto, que é o câncer de mama. E a minha primeira pergunta para você, Guilherme. O que é o câncer de mama e é algo que apenas as mulheres têm? O câncer de mama é um câncer, óbvio, é a doença mais frequente entre as mulheres brasileiras, tá? Das doenças malignas. Perde apenas para aqueles cânceres de pele que são altamente tratáveis, que são os vasocelulares. Então, é uma doença que tem um impacto muito grande na nossa população. E quando a gente vai vendo a evolução da sociedade, conforme os lugares vão ficando mais desenvolvidos, você vai tendo uma melhoria nas condições de vida e menos mortes por doenças infecciosas ou até cânceres relacionados à falta de cuidado, como o colo de útero, você acaba tendo um aumento de câncer de mama. O câncer de mama, apesar dele ser o mais frequente, ele não é o mais mortal. Ele é um câncer que hoje, a gente vai discutir isso, é um câncer altamente curável. Mas, apesar disso, ele talvez seja a doença que tem um dos piores estigmas dentre as mulheres. É um câncer que, mesmo curável, tem o estigma da morte, o estigma da mutilação, o estigma da quimioterapia com todos os seus efeitos colaterais, e a gente vai tentar desmistificar um pouco, porque esses medos, esses pavores, às vezes afastam as pessoas da detecção precoce. Respondendo à sua pergunta, Conrado, o que é um câncer? O câncer é uma célula dentro do nosso organismo, uma célula nossa, que por alguma alteração na sua regulação, ela começa a se reproduzir de uma maneira descontrolada. E ela começa a crescer. E para ela crescer, ela começa a roubar sangue e nutrientes dos arredores. Os arredores são o nosso organismo. Então, o câncer, num momento mais avançado, ele passa a ser um grande parasita do nosso corpo. Como é que é o grande problema do câncer? Por ele fazer parte do nosso organismo, você não consegue usar um antibiótico, alguma coisa que atue contra isso. Você tem que usar alguma coisa que também acaba atacando o nosso organismo. Por isso que o tratamento é tão desafiador. Mas, felizmente, e a Mariana vai estar aqui para mostrar isso, existem enormes avanços e esses avanços estão proporcionando maiores taxas de cura com menor impacto na qualidade de vida. Muito bom, Guilherme. Doutora Mari, quais são os fatores de risco para câncer de mama e qual que é a importância da genética ou do estilo de vida que as pessoas têm hoje em dia? Bom, uma pergunta que sempre chega para a gente no consultório é o que causou, né? O que causou esse câncer de mama? Foi o anticoncepcional que eu usei? Foi alguma tristeza que eu tive? Um trauma que eu tive? E essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Mas a grande verdade é que dificilmente a gente vai conseguir dar uma causa para o câncer de mama. Então, não existe um motivo para ele aparecer.
O que existe, na verdade, são fatores de risco, o que a gente chama de fatores de risco, e dificilmente vai ser um fator de risco que vai causar o câncer de mama. Em geral, é um conjunto de fatores. Entre esses fatores, nós temos exposições ambientais relacionadas ao nosso estilo de vida, por exemplo, sedentarismo, né, uma falta de atividade física frequente, estilo de vida saudável, alimentação saudável também é algo que protege do câncer de mama. Então, se eu tenho uma dieta rica em gorduras, em alimentos processados, eu tenho maior risco de ter câncer do que alguém que tem uma dieta mais natural, com fibras, grãos, frutas. Nós temos fatores hormonais, por exemplo, mulheres que são expostas à reposição hormonal ou uso muito prolongado de anticoncepcional. Nós temos fatores sobre os quais nós não temos controle, por exemplo, se a pessoa teve uma menopausa muito tardia e uma primeira menstruação muito cedo, então ela fica muito tempo diante daquela exposição hormonal. E nós temos fatores genéticos, né? A genética, por si só, se a gente for olhar todos os cânceres de mama e colocarmos no mesmo balaio, né, a gente vai ter, em média, 10% das mulheres que têm câncer de mama relacionado a algum fator hereditário, que a gente herda dos pais. Mas esse risco ele é individual. Se eu tenho uma mulher que tem uma história familiar muito rica, ou se tem já uma mutação genética conhecida na família que ela herdou essa pessoa, ou se ela é mais jovem, ela tem um risco genético um pouco maior do que as pacientes, por exemplo, que são mais velhas. Mas se ela tem essa mutação, ela vai ter câncer 100% ou ela pode não ter? Ela pode não ter, ela só vai ter um risco maior de ter câncer de mama no decorrer da vida, mas ela não necessariamente vai ter aquele câncer de mama. Eu acho que um ponto que a gente tem que falar, que também é importante, são em relação aos hábitos, corroborando isso que a Mariana falou, são 2 pontos. O primeiro é uma coisa que a gente acaba tendo e que é benéfica. As pessoas vivem mais. As pessoas vivendo mais, elas têm mais risco de câncer de mama, e isso não é uma coisa que a gente quer impedir, tá? Então tem que você entender... falou pessoas. Câncer de mama é só em mulher ou pode acontecer em homem? 1% dos cânceres de mama, mais ou menos, acontecem em homens. É um evento relativamente raro, mas pode acontecer. Então, todo homem que tem um nódulo palpável na mama deve procurar uma avaliação. E um outro ponto, Conrado, que eu queria ressaltar, são 2 hábitos. Álcool. As mulheres que têm o hábito de beber álcool diariamente, aparentemente têm um risco aí de 5 a 10% maior de câncer de mama em relação àquelas que não têm esse hábito. E o uso esporádico de álcool, todo mundo me pergunta. Não tem uma pesquisa sobre isso. E a segunda coisa, hormônios. Hormônios aumentam o risco de câncer de mama, então o anticoncepcional hormonal aumenta. Só que o anticoncepcional hormonal geralmente é usado numa fase que o risco de câncer de mama é muito baixo. São mulheres de 20, de 25, de 30 anos, que o risco daquele momento ela ter câncer é muito baixo. Então o aumento em porcentagem desse risco baixo praticamente não vai impactar. Mas, depois dos 45 ou para mulheres de alto risco, talvez não seja a melhor alternativa. Talvez use métodos não hormonais. A terapia de reposição hormonal da menopausa, você, meu contemporâneo, a gente sabe que teve uma época que a gente receitava isso para todo mundo. E hoje a recomendação é, receite para aquelas mulheres que têm sintomas, procure vias não orais e menores doses necessárias, não a maior dose possível. E finalmente uma coisa que vale a pena ser falado. A gente está vivendo uma febre no Brasil que se chama uso de anabolizante. E o nome anabolizante, que é aquela mesma droga que as pessoas usam na Olimpíada para ganhar performance, que a gente sabe que está cheio de efeitos colaterais, hoje ele está modificado através de termos mais legais. Então é reposição hormonal de testosterona, ou testosterona tópica, ou androgênios. Então você acaba vendo algumas mulheres usando quantidades muito altas de hormônios masculinos, com físicos e quantidades de níveis circulantes de hormônios masculinos muito elevados. E assim, grande parte do hormônio masculino que está no nosso corpo se converte em hormônio feminino. Então, na prática, você vai ter também um aumento de câncer de mama por isso.
E isso é uma coisa que é meio brasileira e recente. Você não vê na Europa situações desse risco e nem na maior parte dos Estados Unidos, talvez em alguns lugares da Califórnia, por aí. Mas assim, é uma coisa que me preocupa bastante, essa questão do uso abusivo de androgênios. Vamos falar agora um pouquinho de diagnóstico. Doutora Mari, como é que a gente diagnostica o câncer de mama e qual que é o papel da mamografia? Bom, a mamografia é o único exame que foi capaz de realmente reduzir o número de mortes por câncer de mama e que deve ser aplicado numa população geral, independente dos fatores de risco. As sociedades brasileiras e internacionais de mastologia recomendam a mamografia a partir dos 40 anos. Isso deve ser realizado anualmente. Através da mamografia, a gente consegue detectar tanto as lesões pré-cancerígenas, antes mesmo delas virarem um câncer, quanto as lesões cancerígenas precoces, e quanto mais precoce a gente diagnosticar, maior as chances de cura. Os outros exames, muito se fala sobre ultrassom, ressonância, esses exames eles devem ser complementares, individualizados, não necessita necessariamente ser usado em todos os pacientes, mas o médico mastologista, o ginecologista, ele é capaz de definir qual o tipo de exame é melhor para aquela paciente. Então, mamografia para todas as mulheres a partir de 40 anos, todo ano. É isso? Exatamente. E outros exames, aí é a personalização do diagnóstico, se necessário, conforme o achado da mamografia. Exato. 2 perguntas da mamografia, Mari. Mamografia dói? Mamografia, ela não, vamos dizer que é o exame mais confortável do mundo, então as mulheres se queixam, né, do exame de mamografia e apesar disso ele é um exame extremamente necessário, mas ele não é um exame que cause uma dor impeditiva, é um desconforto, eu diria. Talvez esse desconforto seja um pouco maior em pacientes que já foram tratadas com câncer de mama, elas são submetidas a já um procedimento cirúrgico, uma radioterapia eventualmente, e às vezes o desconforto fica um pouco maior, mas na população geral, sem nenhum problema de saúde nessa mama, é um exame perfeitamente E Mari, mulher com prótese, hoje tem muita, né, aqui no Brasil, ela pode fazer mamografia? Com certeza, né, o Guilherme está aqui para dizer um pouquinho melhor, mas a maior parte das próteses elas vão ficar numa posição que fica atrás da glândula mamária, não existe nenhum risco de se romper essa prótese no momento do exame, e a prótese não impede que a gente avalie bem a glândula mamária, então não é um impeditivo, é um excelente exame nessa paciente também. E Guilherme, de diagnóstico, existe alguma coisa que a paciente possa fazer? O exame de palpação é importante? Não. Existe uma coisa, Conrado, que é assim, eu tento dar um exemplo para as pacientes que é o seguinte, faz de conta que você tem uma casa e você quer colocar um alarme. Qual que é o objetivo do alarme? Pegar todos os ladrões e não tocar quando o menino do vizinho chutar uma bola ou passar um passarinho voando. Esse é o plano ideal. Isso acontece com todos os exames? Não. Então, a mamografia, ela tem uma capacidade média de detectar de cada 10 ladrões, uns 8 ladrões. 2 eles vão passar? Vão. Ele não é um exame 100%. E um outro ponto é que ela vai tocar o alarme para esses 8 ladrões mais ou menos umas 20 vezes ou 24 vezes. Ou seja, você vai ter alarmes falsos, você vai ter mulheres que fazem biópsia desnecessariamente. E ultrassom, que todo mundo fala, pô, mas ultrassom é uma maravilha, etc. Ultrassom de cada 10 ele vai pegar um ladrão. Ultrassom é bom quando eu já sei aonde procurar o problema. Ultrassom para procurar aleatoriamente lesões que você não sabe que existem. Ele é muito ruim, é que nem você entrar numa Mata Atlântica. É muito melhor como um método complementar. É que nem você entrar na Mata Atlântica para procurar um IP amarelo. Você vai ficar olhando árvore por árvore e você vai se perder. A ressonância até vê 9, 10 dos ladrões. O problema é que os alarmes falsos da ressonância são muito altos. Então o ideal é a mamografia. E mulheres com menos de 40 anos devem fazer ultrassom todo ano? Não, não devem fazer ultrassom todo ano. Esse ultrassom é uma falsa ilusão de segurança. Você acaba detectando lesões benignas que 30% das mulheres têm, leva a um aumento de procedimentos invasivos, biópsias desnecessárias, que isso pode levar a uma cirurgia desnecessária se o resultado for inconclusivo de uma biópsia, por exemplo. Então o ideal é um exame físico no ginecologista uma vez por ano. O autoexame, Conrado, a gente não gosta.
Daí eu vou te explicar por quê. O autoexame melhora as chances de cura? Se você tiver num cenário assim, vamos lá, você está no interior de um lugar ermo, uma floresta, não tem nenhum médico, pô, talvez lá você explicar para a pessoa, olha, caso apareça um nódulo que você palpe na mama, você deve procurar um apoio médico. Mas o que acontece quando a gente faz esse tipo de campanha numa cidade aqui como São Paulo? Já fizemos isso no passado. Teve propagandas na TV. As mulheres deixaram de ir ginecologista? As mulheres na hora fazem o autoexame. Então o que acontece? As mulheres mais jovens têm as mamas mais densas, então ela tem uma textura que parece aquele travesseiro, sabe aquele travesseiro que é antigo da casa da avó da gente, que é tudo empelotadinho assim? Porque a glândula mamária é muito palpável. E elas ficam muito angustiadas e às vezes procuram mais médicos, fazem mais exames e acabam tendo exames desnecessários. E as mulheres mais velhas, que têm aquela mama mais lisinha, às vezes fazem o autoexame e falam, pô, tô tranquila, não preciso fazer mais nada. O autoexame, ele detecta em média lesões a partir de 2 a 3 centímetros. É melhor do que 5, 10? Beleza, mas assim, a gente está comparando com um método que é a mamografia, que vai detectar lesões a partir de 1 milímetro. Se você tem um câncer de mama de 5 milímetros, suas chances de cura são algo próximo a 100%, na imensa maioria das vezes sem necessidade de quimioterapia ou tratamentos mais agressivos. Ao passo que, se você detecta um câncer de 3 centímetros, suas chances de cura continuam boas, mas cai um pouco, vai para 92, 93, e você tem uma necessidade, na maioria das vezes, de tratamentos complementares com medicação. Então, a mamografia a partir dos 40 é fundamental. Antes dos 40 é exagero, é que nem colocar alarme num lugar que não tem assalto. E Mari, por que tem gente hoje criticando a mamografia, inclusive médicos nas redes sociais criticando a mamografia? Isso é mito, é verdade ou é fake news? Sem dúvida é fake news. A gente vive um momento muito difícil na medicina. A internet, ela trouxe inovações, ela trouxe conhecimento, mas o filtro desse conhecimento é muito complicado e é uma realidade que a gente vive não só com câncer de mama, mas com a medicina como um todo. Eu acho essencial iniciativas como esse podcast que dá à população informação de qualidade. Então, sempre que a gente encontra na internet uma informação como essa, a gente precisa procurar os veículos de qualidade para confirmar aquela informação. A mamografia já existe há anos, já vem curando mulheres com câncer de mama há anos. Nós temos estudos clínicos robustos comprovando a redução da mortalidade. Ela é recomendada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente não pode, graças à informação que está disseminada, dar ouvidos a quem não está alinhado como está todo o resto do mundo, né? Então, a mamografia, isso é fake news. Guilherme, você está em sociedade médica. Tem alguma coisa que vocês possam fazer para combater essas fake news e diminuir a atuação desses médicos que falam esse monte de bobagem? Tem. Uma coisa que a gente deve lembrar é o seguinte, e isso cabe a nós médicos, principalmente numa sociedade. Existia antigamente uma lenda, e a população acredita muito nisso, que algumas coisas só trazem o bem. Então, uma vacina só tem benefícios, a mamografia só tem benefícios. E todo exame que a gente faz tem um efeito colateral, que não é o problema da dor ou da radiação. A radiação é insignificante e a dor, como a Mari muito bem falou, é uma dor bastante tolerável. A questão toda da mamografia são os alarmes falsos, que é o ponto negativo. Um aumento de diagnósticos desnecessários, é o superdiagnóstico, overdiagnosis em inglês é o termo. Então a mamografia tem o seu calcanhar de Aquiles. E às vezes quando você idealiza demais alguma coisa e descobre um defeitinho, parece que todo o resto não presta. Então você abre um flanco. Então a gente também tem que discutir que existem, óbvio, defeitos em todos os exames, que não existe nenhum exame 100%. Dito isso, o que a gente tem visto hoje é uma disseminação gigante de pessoas mal intencionadas que visam um benefício próprio
em termos de lucro. Sempre existiu isso, Conrado. Já teve um pseudo-especialista anos atrás que falava na época no YouTube que açúcar causava câncer de mama. Esse cara causou um mal a muita gente. Existiam gurus espirituais que curavam câncer de mama. Também causaram mal a muita gente. Um deles está preso atualmente. E agora está a moda do doutor Instagram. Então são médicos ou pseudomédicos, às vezes não são médicos, que vêm sempre com uma notícia espetacular, assim, diferente de tudo que se falou, porque o objetivo não é trazer a verdade, o objetivo é chocar. E eu choco falando algo diferente do convencional. E aquelas lendas, já existe o segredo. Gente, você acha que se existisse um remédio eficiente para o câncer de mama, alguém já não estava vendendo isso e lucrando bilhões de dólares? É óbvio que não. Então, assim, existem esses boatos e as pessoas querem, às vezes... Tem pessoas que são suscetíveis a isso. Então, a pessoa solta uma notícia dessa, ganha engajamento, ganha seguidores e vai sempre vender a mesma coisa, que são medicações de infusão vendidas na sua própria clínica, que você basicamente não sabe o que tem lá dentro, e muitas vezes são vitaminas, que poderiam ser compradas em qualquer farmácia, vai cobrar uma fortuna por isso. Você tem, e vai sair tudo na urina, não tem grandes benefícios, e você vai ter alguns piores, seguidores de um dentista que já foi até preso, que recomenda um tratamento de câncer de mama com hormônio masculino, que em alguns casos pode ter até uma regressão inicial, mas que depois aquilo volta de uma maneira muito pior. Então, assim, o que a gente faz como sociedade? A gente informa, a gente libera comunicados para a população, a gente fala com a imprensa e a gente denuncia essas pessoas. Infelizmente, a legislação brasileira é muito permissiva com tudo isso, porque a pessoa tem vários direitos de recorrer tudo isso e às vezes continua atuando. O CRM tem sido mais célere nessas autuações, assim, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Mas a justiça permite que as pessoas recorram e recorram e recorram. Fica difícil, né? Então, acho que o mais importante é as pessoas se informarem e buscarem informações nos canais corretos. Vamos falar agora de tratamento. Mari, como a gente trata o câncer de mama? O câncer de mama a gente precisa primeiro reconhecer. Nós não podemos colocar todos os cânceres de mama num diagnóstico só. Nós temos vários tipos de câncer de mama, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual é o subtipo e a biópsia, né? O patologista que olha o resultado daquela biópsia vai conseguir me dizer. E o segundo passo é o que a gente chama de estágio. A gente precisa saber se é um câncer muito inicial, um estágio 1, por exemplo, em que só temos um nódulo na mama, ou se é uma doença que já está um pouco mais espalhada. E em todos os estágios, em todos os subtipos, hoje a gente tem tratamentos muito bons. A partir do momento que a gente já reconheceu, já estadiou, a gente tem algumas opções de tratamento para a gente definir. Em geral, os estágios mais iniciais, 1, 2, 3, vão envolver uma cirurgia. É claro que a gente tem que olhar individualmente as condições cirúrgicas dessa paciente, mas vai envolver uma cirurgia. Mas como o câncer de mama, ele pode, muitas vezes até mesmo nesses estágios iniciais, espalhar fragmentos, né, dessas células, como o próprio Guilherme disse, na corrente sanguínea, na corrente linfática da paciente, a gente precisa se antever, olhar os fatores de risco, olhar as chances disso acontecer e complementar com alguns outros tratamentos. E esses tratamentos podem envolver quimioterapia, em alguns casos, imunoterapia, o que a gente chama de terapia-alvo, que é uma terapia mais direcionada para aquele tipo de câncer, e radioterapia. Então, são os nossos principais arsenais de tratamento e varia conforme estágio, conforme o tipo. Qual desses tratamentos é o que traz mais medo para as mulheres hoje? Eu não sei se teria um tratamento específico, mas talvez o nome quimioterapia seja algo que é um pouco impactante. A gente utiliza isso ainda em muitas mulheres, apesar de hoje em dia a quimioterapia ser muito mais fácil de lidar. A gente tem medicamentos menos tóxicos, a gente tem recursos para diminuir os efeitos colaterais da quimio. E hoje, cada vez mais, o futuro é que a gente utilize menos quimioterapia, a gente utilize mais essas drogas-alvo, dessas terapias inovadoras para substituir. Mas acaba que a cirurgia também causa um pouco de preocupação. As pessoas têm ainda hoje medo daquela mutilação
Medo de que a gente faça cirurgias muito radicais, que ela deixe de se reconhecer, que ela perca um pouco da função sexual, é um medo. Mas ainda assim, ainda acho que a quimioterapia é o que causa maior preocupação. Guilherme, ela falou em cirurgia, ela falou em mutilação, e você falou em mutilação no começo desse videocast. A cirurgia é sempre necessária e ela é sempre mutiladora. E qual que é o papel da cirurgia reconstrutiva para tirar esse mito? Eu vou dar um passo atrás. Eu fui um mau aluno na faculdade, então eu procuro explicar de um jeito que talvez eu entendesse quando eu era aluno. O câncer é tipo um travesseiro de penas furado sendo sacudido no alto de um prédio. Saem penas. Algumas penas caem no telhado e algumas penas saem voando pela rua. A cirurgia tira o travesseiro, a radioterapia ajuda a varrer o telhado e essas penas que saem voando, você precisa de um tratamento sistêmico, que dentre as opções é a quimioterapia. Então, não é um tratamento único, é muito difícil você resolver um câncer de mama com uma única coisa. Você tem que fazer uma associação de tratamentos e você trabalha sempre com uma junta médica. Então é muito frequente você ter mais de 2, 3 médicos dentro do seu tratamento. Basicamente, ter um cirurgião mastologista e um oncologista é algo já indispensável. O radioterapeuta vai fazer parte em algum momento, fora as outras especialidades afins da saúde que são necessárias, genética, psicologia, etc. A mastectomia, Conrado, foi o tratamento padrão do câncer de mama desde o seu início do tratamento em 1894 até 1981, quando descobriram que se você tirasse só o tumor com uma margem de segurança, as suas chances de cura eram iguais. O nome dado para essa cirurgia foi quadrantectomia, que apesar de parecer que tira uma quarta parte da mama, não. É retirada do nódulo com uma margem de segurança. Então, antigamente, você tinha esse estigma, e a gente lembra disso quando a gente era criança, que as mulheres faziam mastectomia e ficavam sem nada. Isso causa um impacto total, porque assim, a mama faz parte da aparência da mulher, a mama faz parte da identidade. Então, a vida social, a vida profissional, a vida conjugal, tudo isso é prejudicado. Hoje em dia, você não tem mais mulheres mutiladas, a não ser em situações muito, muito raras, seja por desejo da paciente ou seja por alguma contraindicação clínica. De modo geral, 80% dos cânceres a gente detecta muito no início, graças à mamografia. Então, isso permite que a gente faça cirurgias menores e que a gente deixe a mama praticamente igual ela era antes da cirurgia. E às vezes você tem que fazer mastectomia, mas você usa aquela técnica que a Angelina Jolie deixou famosa, que é a mastectomia preservadora de pele, areola e mamilo, ou adenomastectomia. Você tira só a glândula, então você tira o recheio, deixa a pele, deixa a areola e mamilo, é como se tivesse uma banana, você tirasse e deixasse a casca, e você coloca uma prótese de silicone no lugar. E o resultado fica bastante satisfatório. Então, tem muitas mulheres que você vê por aí, você não sabe que elas já foram submetidas a uma cirurgia mamária. Então, a mutilação hoje já não é uma realidade. Outro estigma era a perda de cabelo, que como a Mariana falou, as químios melhoraram e hoje tem aqueles tratamentos que você resfria o couro cabeludo na hora da quimioterapia e a chance de você ter uma queda de cabelo ou perder totalmente o cabelo diminui bastante. Mari, como é que é esse negócio na quimioterapia do cabelo? Como é que isso é na prática? Fala isso para os nossos ouvintes. Nós temos acesso a isso, um amplo acesso hoje nos nossos hospitais. É basicamente uma touca que resfria o couro cabeludo. Ela tem o quê? Gelo dentro? É gelo. Basicamente, você liga na energia elétrica, ela atinge temperaturas abaixo de zero. Com isso, os vasos sanguíneos do couro cabeludo ficam retraídos, como a gente vai, né? Quando a gente está num ambiente frio, a gente sabe que o sangue não chega na ponta dos dedos. É o mesmo racional, o sangue não vai chegar bem no couro cabeludo. Então, quando ele não chega, a quimioterapia que está passando ali pelo sangue, pela corrente sanguínea, ela não consegue atingir. E isso tem que ser feito durante a quimio. Ela começa alguns minutos antes e termina o resfriamento alguns minutos depois. E Mari, o que tem de mais moderno hoje para tratar o câncer de mama?
A gente tem muita coisa moderna, né? Até eu queria reiterar uma coisa que o Novita estava conversando sobre a cirurgia. Então, além dessas técnicas cirúrgicas, hoje as cicatrizes, elas ficam escondidas ao redor da areola, ficam escondidas embaixo da mama. A gente já não retira mais aquela quantidade enorme de gânglios da axila, que é uma grande preocupação, que as mulheres não conseguiam passar a marcha do carro, tinham que comprar carro adaptado, inchava o braço. Hoje em dia isso não acontece mais. A gente tem a técnica do linfonodo sentinela, que a gente tira uma pequena porção de linfonodo só para a gente estudar, para a gente saber o estágio da doença. Quando a gente fala de tratamento na veia, de químio, a gente, como eu falei, tem usado menos quimioterapia, está usando imunoterapia. O objetivo, por exemplo, da imunoterapia é a imunoterapia? Exato, ele é um tratamento na veia, que a gente aumenta a imunidade, porque a gente sabe que o câncer, ele tenta crescer de alguma forma no nosso corpo. E ele tem vários mecanismos para crescer, e um desses mecanismos é fugir do nosso sistema imunológico. Tanto que se advoga que talvez a queda do sistema imunológico possa aumentar a chance da paciente ter câncer. Então, a imunoterapia, ela basicamente tira esse mecanismo do câncer de frear o nosso sistema imune para combatê-lo. Então, eu deixo o meu sistema imune mais potente para combater o tumor. Então, eu tenho menos reações, menos toxicidade de quimioterapia, porque a quimio é como se fosse um trator. Ela vai destruir as células cancerígenas, mas ela pode também destruir algumas células normais. A imuno, bem menos intensidade. E nós temos também hoje o que a gente chama de terapia-alvo, que é quando eu descubro que aquele câncer tem um alvo específico. Então, é como se fosse a chave fechadura. Eu tenho a fechadura para abrir aquela porta e tratar aquele câncer. E nós temos também os anticorpos droga conjugados, que são também, todos esses são tratamentos na veia. Nós temos alguns orais, mas a maioria ainda é na veia. E os anticorpos droga conjugados, eles fazem com que a minha quimioterapia chegue diretamente na célula do tumor, porque eu também tenho esse mecanismo de chave e fechadura, então eu levo a minha quimioterapia como se fosse um cavalo de Troia para dentro do meu tecido tumoral e menos no restante do corpo. Muito bom. Guilherme, você comentou um tema que é bastante polêmico. Você mencionou o nome da Angelina Jolie, a atriz de Hollywood, que deu muita controvérsia na época, que ela fez uma mastectomia preventiva. Ela não tinha o câncer de mama. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem alguém que deveria ter feito a mastectomia preventiva se alguém era Angelina Jolie. Foi algo bastante positivo na época. Para você ter ideia, o teste de avaliação genética, que eram os genes BRCA1 e 2, era uma patente. E na época o Congresso americano derrubou essa patente alegando que você não pode patentear partes do corpo humano. Então isso mudou radicalmente as pesquisas do mundo. Ponto negativo é que você passou a ter isso discutido em salão de beleza, em clubes, em ambientes sociais. Então hoje isso ainda é uma questão que eu tenho muito frequente. Então a gente tem duas situações, Conrado. Mulheres que não têm câncer de mama e mulheres que já têm câncer de mama, e ambas vêm com a ideia que eu quero fazer essa cirurgia. Daí o desagradável, eu tenho que dar as notícias baseado em estatística. A cirurgia de retirada das mamas não zera o câncer de mama como todo mundo acredita, diminui de 80% a 90%. E diferente de uma cirurgia estética de simples colocação de prótese, a gente está falando aqui de uma cirurgia que retira toda a mama e substitui por uma prótese. Então a textura, a consistência mamária muda drasticamente e o risco de complicações, seja necrose de areola por falta de suprimento sanguíneo, seja infecção, seja abertura dos pontos, seja contratura da prótese, é muito maior. A gente está falando aqui de 20% a 30% de resultados não tão bons quanto o original. Para mulheres que não têm câncer de mama, essa cirurgia pode ser discutida e às vezes feita naquelas mulheres que, como a Mariana falou, têm uma mutação genética que vai dar um risco vitalício delas desenvolverem câncer de mama muito alto, em torno de 80% a 90% ao longo da vida. Para essas mulheres com mutação genética, eu não tenho boas alternativas para evitar o câncer além da cirurgia. Então, a gente discute, em muitos casos, a gente acaba fazendo.
para mulheres que têm um risco meio assim, eu tenho a tia que teve câncer de mama, eu tenho não sei o quê, eu estou um pouquinho acima do peso, que a gente sabe que é um fator. Tem alternativas muito mais eficientes e menos drásticas do que a cirurgia. E mulheres com câncer de mama, elas muitas vezes vêm com essa ideia também. Olha, não é melhor cortar o mal pela raiz? Eu já tiro tudo e coloco silicone. Então eu vou resolver 100% do problema e vou ficar mais bonita. Daí a gente explica, olha, não resolve 100%. As chances de cura em alguns casos são até piores, porque toda vez que eu faço uma cirurgia conservadora da mama, eu complemento o tratamento com radiação. E a radioterapia chega em pontos que às vezes a cirurgia não chega. Então, a minha chance de controle local com uma cirurgia conservadora em radioterapia é um pouco maior. E os efeitos colaterais, que são resultados estéticos ruins, são bem maiores, reoperações, etc. E as pessoas acham que se a operação der errado, eu vou lá e refaço e vai dar certo. Não é assim, gente. Vocês lembram do Michael Jackson? Ele tinha tanta plástica no nariz e ele tinha todo o dinheiro do mundo disponível, mas chegou uma hora que ele não tinha mais como corrigir, porque você mexe tanto que fica impossível. Então, assim, tem que ser bem indicado isso. É uma alternativa para um grupo seleto de pacientes. Ponto. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao final desse Med Talks. E Guilherme e Mariana, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco e trazerem tanta informação. E eu queria que vocês fechassem esse Med Talks, passando uma mensagem final, os dois, de esperança para as mulheres que têm câncer de mama e para as famílias que estão acompanhando esse tratamento. Quem começa? Bom, acho que a cada ano que passa, nós estamos melhorando os nossos tratamentos, eu não tenho dúvidas disso. O primeiro passo de toda mulher, ou até mesmo homem com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama, é não ter medo, não se render às fake news, procurar informações de qualidade, confiar no médico, na assistência médica que a gente tem acesso hoje, porque a primeira etapa é que a gente busque esse atendimento e escolha melhor esse começo de tratamento. Uma coisa que o Guilherme falou agora, que chamou bastante atenção, é o quanto é importante que a gente faça a escolha da cirurgia e não fique refazendo essas escolhas. Então, o início do tratamento às vezes não é uma pressa. Eu vivo muito isso no consultório. Todo mundo quer tratar para ontem. Mas é muito mais importante que a gente escolha o melhor tratamento antes da pressa, claro que dentro daquele intervalo que a gente sabe que é seguro. E não precisa ter medo do tratamento, porque apesar de alguns tratamentos terem efeitos colaterais, hoje a gente tem muito mais suporte do que a gente tinha no passado, muito menos mutilação, muito menos efeito colateral do que antes. Acho que era isso. Eu acho que eu vou corroborar com a Mariana essa informação. Gente, o câncer de mama, ele saiu de uma realidade há 50 anos atrás, quando a imensa maioria das pessoas tinham mastectomia, uma quimioterapia super agressiva e um índice de morte muito alto. E isso impregnou a nossa mente. Então existe um pânico muito grande. Minha avó morreu uns anos atrás com 96 anos. Ela tinha pavor de pneumonia. Porque quando ela era criança, pneumonia era uma doença letal. E hoje a gente trata isso com antibiótico, uma semana e está tudo certo. Então, assim, é isso que está acontecendo hoje com o câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é uma doença que, se detectada no início, ela tem um índice de cura altíssimo. E altíssimo eu estou falando certamente algo acima de 96%, 98%. Na maioria das vezes, sem necessidade de tratamentos agressivos, tanto cirúrgicos quanto com medicação. E a vida continua. Então, aquela pessoa que teve o câncer não continuar sendo aquela profissional, aquela companheira, aquela mãe. E isso não vai mudar. E a vida vai continuar. Muitas pacientes que passaram pela doença, elas falam, olha, eu tinha imaginado ali um beco sem saída, e hoje eu vi que passou, eu aprendi algumas coisas, mas as pessoas que estão vivendo o problema, que vão entrar, elas têm pânico desmedido.
Esse pânico, infelizmente, abre espaço para charlatães que vão tentar vender a pílula da solução mágica, assim. Isso não vale cair nessa história. Hoje a doença que mais se estuda mundo afora é o câncer de mama, então a cada 6 meses a gente tem grandes novidades aí. Então, as perspectivas são muito boas. Tratamento eficaz, sem mutilação, sem grandes efeitos colaterais, vida continuando, e vai dar certo, vai dar certo. O importante é que você faça a sua parte. Mamografia todo ano para quem tem mais de 40 anos. Se quem tem menos, uma consulta uma vez por ano com o ginecologista já é mais do que suficiente. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme e Mari, mais uma vez. Acho que foi muito legal. E para quem está nos assistindo, principalmente os beneficiários a 1000, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like aqui nas nossas plataformas, inscrevam-se no nosso canal, façam comentários e deixem sugestões. E até a nossa próxima edição do Med Talks e tenham todos um ótimo dia. E muito obrigado.